Olá, pessoal. Vamos lá ver agora ciclo de Calvin-Benson, segunda etapa da fotossíntese, erroneamente chamada de fase escura, quando, em verdade, sabemos que nessa etapa existem produtos que são utilizados nessa etapa que são produzidos na primeira. A primeira etapa da fotossíntese, erroneamente chamada de fase clara, né? Na verdade, o nome mais adequado é a etapa fotoquímica, que depende diretamente da luz para gerar produtos importantes como NADPH mais H+, e também ATP. Né? O ATP e o NADPH mais H+, serão consumidos na segunda etapa da fotossíntese, que é apelidada de fase escura, mas que também pode ocorrer na presença de luz. Né? E, digamos assim, é uma segunda etapa que depende indiretamente, para que ela aconteça, depende de produtos gerados na primeira. A primeira etapa é a etapa fotoquímica, depende diretamente da luz, e a segunda etapa é a etapa enzimática, que depende muito mais de condições de pH, de temperatura, de participação de muitas enzimas importantes, dentre elas a enzima mais abundante do planeta, que é a rubisco, e é uma etapa que depende também de produtos gerados na primeira. Então, nesse caso, vamos trabalhar etapa fotoquímica depois, vamos começar agora falando do ciclo de Calvin-Benson, né? O principal mecanismo, né? A principal via metabólica da segunda etapa da fotossíntese. Então, vamos lá. Nós já tivemos uma aula introdutória, né, às verdades fotossintéticas, nas quais a gente viu, dentre essas verdades, a gente viu que uma delas é que a glicose ela não é produzida na fotossíntese. Na verdade, a glicose é produzida depois do processo fotossintético. E é justamente aqui nesse ciclo de Calvin-Benson, que trabalharemos agora, que a gente vai mostrar que, em verdade, o carboidrato que é produzido no processo fotossintético, ele tem apenas 3 carbonos, e é um carboidrato monofosfato, né? Então, é uma triose fosfato, que no caso é o gliceraldeído fosfato, que veremos como é que ele se forma aqui. A gente já conhece um pouquinho dessa molécula, porque a gente trabalhou com ela na aula, né, introdutória de fotossíntese. Então, vamos lá. Pessoal, vamos começar aqui, certo? Eu vou colocar aqui abaixo, né? Deixa eu verificar o posicionamento aqui da câmera para ver se dá para a gente pegar tudo, né? Todas as informações aí possíveis. Eu acho que se eu abaixar aqui um pouco, pronto, agora vai ficar bacana. Vai ficar bacana. Vai pegar um pouquinho da parede ali, mas não importa, né? O que importa é a gente sair daqui aprendendo o ciclo de Calvin-Benson, né? Vamos lá. Então, vamos colocar aqui, ó, o gliceraldeído. Geralmente, Renato, por que você vai começar pelo gliceraldeído? Eu achei que você ia começar pela ribulose, né, que é o que a gente vê em todo o livro, mas a gente está fazendo sempre de uma forma diferente, para você ver que você, aluno, é capaz de aprender de qualquer forma, certo? Seja o conteúdo mais simples, seja o conteúdo mais complexo, você tem potencial, você é capaz, se você se debruçar, se você estudar com competência, se você se comprometer, realmente você vai alcançar muitos objetivos bons, né? Vai ter um bom desempenho nas provas que você quiser. Então, vamos lá, gente. É o seguinte, né? Vamos colocar aqui, deixa eu ajustar nova, pronto. Vamos colocar aqui, ó, o gliceraldeído, né? Aquele composto que tem 3 carbonos. Então, vamos lá, 1, 2, 3 carbonos, certo? Aí está o gliceraldeído, na verdade, só o esqueleto carbônico dele. Como se trata de um aldeído, né, vamos colocar aqui, ó, C-O-H, vocês já sabem muito bem disso, né, a gente já trabalhou muito isso na aula introdutória. Recomendo até vocês verem, né, a aula introdutória para compreender isso aqui com mais riqueza de detalhes, né, com mais propriedade. E esse aqui, né, trata-se do gliceraldeído 3-fosfato, mas, Renato, eu ainda não vi o fosfato, né? Vamos lá, vamos colocar 3-fosfato, por quê? Porque quando a gente numera o carbono, né, carbono 1, carbono 2 e carbono 3, o fosfato ele se localiza exatamente aqui no carbono 3. Essa manha, gente, de assoprar antes de apagar com o dedo aqui, às vezes a gente faz isso, é porque assoprando a tinta seca mais rapidamente. Né? É diferente, por exemplo, de eu escrever um 3, ó, né? E assim que eu escrever, eu passar aqui a mão, ele fica borradinho, né? Mas se eu escrever um 3 e assoprar, né? Quando eu passo, ó, ele limpa com maior facilidade, né? Então, são as manias, né, que a gente vai aprendendo aí no longo da nossa carreira como professor profissional da educação, né? Então, ó, aqui o gliceraldeído, né, CHOH, como sabemos,
aqui CH2OH, mas ao invés do H nós temos o quê? Nós temos o fosfato. Eu vou destacar aqui o fosfato em vermelho, porque a gente vai mexer nesse ciclo, né? E eu gostaria de fazê-lo com muita calma, muita tranquilidade, muita paciência, para que o aluno realmente ele saia aprendendo, né? Ele termine a aula e diga, poxa, aprendi ciclo de Calvin-Benson, né? Esse é o nosso objetivo. E se não aprendeu, assiste de novo, né? Pega um embasamento legal na aula introdutória para a gente, né, desenrolar. Então, aqui nós temos o gliceraldeído com o fosfato no carbono 3. Vamos escrever aqui. Gliceraldeído 3-fosfato. Gliceraldeído 3-fosfato. Sem pressa, gente. Eu não tenho a menor preocupação com o tempo de aula em YouTube, né? Por quê? Porque nossas aulas não são comerciais, né? Nossas aulas têm um propósito, não é de levar uma mensagem dentro de 10, 15 minutos e tentar jogar tudo para o aluno, né? Sem enriquecê-lo de detalhes, né? Da importância do conhecimento. Nossa aula aqui é para realmente o aluno aprender. Então, vamos lá. Gliceraldeído 3-fosfato, certo? Esse gliceraldeído 3-fosfato, ele veio de onde? Ele veio de um composto, ele foi fruto de um processo de redução de um ácido carboxílico, né? Então, vamos colocar aqui que ácido carboxílico teria sido esse. Vamos lá. Só que antes eu gostaria que vocês prestassem atenção no seguinte detalhe, né? Nós temos aqui, deixa eu ver, nós temos aqui, ó, uma molécula, certo? Uma molécula com 3 carbonos, né? E um fosfato. Essa contabilidade ela vai ser muito importante no final do processo, por quê? Porque tem que bater, né? A estequiometria do ciclo de Calvin-Benson tem que bater com todos os compostos, né? Para a gente ver realmente se as quantidades estão adequadas. Então, daqui a pouco, quando chegarmos em um determinado ponto do ciclo, eu vou mostrar a vocês a importância de se conhecerem as quantidades de cada composto. Isso vai ser muito válido para a nossa análise, certo? Então, vamos lá, gente. Vamos colocar aqui uma moléculazinha chamada bisfosfoglicerato, certo? Deixa eu escrever lá aqui. Colocar aqui 3 carbonos. Vou afastar um pouco. Pronto. 3 carbonos. Ó. 1, 2, 3. Se é bisfósforo, significa dizer que tem 2 fosfatos, né? Então, vamos lá. Ó. Tem um fosfato aqui. Primeiro, é glicerato, né? Glicerato é ácido glicérico. Na verdade, o ácido glicérico, quando ele perde, ó, C-OH, né? Característica dos ácidos carboxílicos. Quando a gente perde esse grupo, esse H, né? sai na forma de H+, aí nós temos CO-, né? Por isso que a gente chama de ato, né? Terminação ato. Ácido pirúvico tem o hidrogêniozinho. O piruvato já foi embora esse hidrogênio faz um tempo, né? E fica assim. Só que aqui, gente, essa valência ela vai ser preenchida particularmente por quem? Né? Quem é que a gente vai adicionar aqui? Vamos adicionar um fosfato. Então, vamos colocar aqui um fosfato, ó, como você já sabe, né? P. Vamos colocar aqui um fosfatinho. Beleza? Pronto. Só que o nome desse composto será bisfosfoglicerato. Então, ele tem 2 fosfatos. O outro fosfato vai ficar onde? Vai ficar aqui, no terceiro carbono. Né? Então, eu tenho o 1,3-bisfosfoglicerato. Vamos lá. CH2OH. Só que ao invés de colocar o H, né, a gente coloca aí o próprio fosfato. Vamos na manha, gente. Vamos na paciência que a gente consegue fazer isso aqui e entender bem direitinho. Beleza? Temos aí o composto com 2 fosfatos. Está faltando, né, organizar ali a valência do carbono do meio, né, CHOH, para caracterizar aí o composto. Certinho? Então, esse aqui é o 1,3, vamos colocar o nome do danado aqui, ó, 1,3-bisfosfoglicerato. Aquilo que você não pegar legal, né, na imagem, não se preocupe que eu vou ditando, né, eu vou mencionando e qualquer coisa você vai anotando, vai pausando aí, parando a aula e entendendo o conteúdo direitinho, né? Faz uns prints legais que fica bom de você aprender. Bom, gente, então é o seguinte, ó, nós tivemos aqui a formação do gliceraldeído 3-fosfato de um composto que é um ácido carboxílico, né?
O que acontece com o ácido carboxílico quando ele, né, se converte em aldeído? Possivelmente, qual é o processo que a gente tem aqui? A conversão de um ácido carboxílico em um aldeído é um processo de redução, né? Qual é o composto produzido na primeira etapa da fotossíntese que é importante nessa redução aqui? É uma coenzima que inclusive traz consigo fosfato, né? Que é o NADP. Ao invés de ser NADP, é o NADPH mais H+, né? Ao invés de ser NAD, como a gente vê lá na aula de respiração celular, né? A gente tem aqui o NADP. Vamos colocar esse NADP aqui, certo? NADP. O NADPH mais H+. Olha uma dica, né, gente? Quando a coenzima está acompanhada aí desse hidrogênio, né? Significa dizer que ela está em qual forma? Ela está na forma reduzida, né? Ela está na forma reduzida. Então, ela vai entrar na reação, ela vai doar 2 hidrogênios, e quando uma coenzima como essa, ela doa hidrogênios, ela está reduzindo o composto, né? Então, aqui a gente vai ter uma doação de hidrogênios, e aí o NADPH mais H+, vai até a sua forma oxidada, né, que é o NADP+. Bacana? Então, temos aí a forma oxidada. Bom, na verdade, NADP-, desculpem, né? Na verdade, NADP ou NADP-, né? Fica aí na forma oxidada, certo? Bom, NADP está na forma oxidada, dou 2 hidrogênios, né, para essa molécula aqui, e aí simplesmente eu doei, mas onde é que eu vou colocar esses hidrogênios? Né? Para colocar esses hidrogênios eu tenho que tirar alguém, e esse alguém que sai é justamente ele, ó, o fosfato. Aqui eu tenho uma molécula, né, cuja quantidade de fosfatos é igual a 2 fosfatos, então eu vou tirar 1. Vamos tirar aqui um fosfato. Então aqui, gente, o que acontece? Ó, dessa molécula, eu vou perder aqui, ó, vamos ter a liberação de um fosfato. Então, o fosfato inorgânico, PI, ele sai da molécula, certo? Se quiser ver a estrutura bem detalhadinha do fosfato, assiste lá a nossa aula de introdução à fotossíntese, né? As verdades fotossintéticas que você vai entender direitinho. Então, bacana, né? Vamos lá. Percebam, né? Aqui eu tive perda de fosfato, né? E se eu reduzir um ácido carboxílico, eu converti em aldeído. Massa. Mas de onde veio esse bisfosfoglicerato? Estou fazendo o ciclo assim, né? Para a gente voltar e chegar até nesse ponto aqui, que esse ponto aqui é muito importante também. Não é só o início, não. Vamos lá, gente. Então, ó, basicamente, esse bisfosfoglicerato, ele surge do fosfoglicerato, ou seja, do próprio ácido carboxílico, só que com apenas um fosfato. Então, vamos ver como é que ele fica aqui nessa reação, né? Vamos lá. Então, vamos colocá-lo aqui. 3 carbonos de novo. 1, 2, 3. É um ácido carboxílico, então COOH, só que nesse caso COO-, né? Ao invés do menos aqui, eu vou adicionar o fosfato. Então, esse indivíduo aqui vai ter um fosfato. Todo passo a passo aí para você, né, entender o processo fotossintético com competência, né? Ah, isso não cai no Enem. Bom, se você quer estudar só o que cai, não tem problema, né? Mas, assim, se você quer entender por que cai, né? Como os cientistas estudaram e transformaram esse conhecimento em algo muito importante, porque fotossíntese é um dos processos mais importantes que existe, né? Dentro da bioquímica, na natureza, no caso, né? Então, você está no lugar certo. Vamos lá. Então, aqui a gente tem um fosfato, ó, CHOH, CHOH, aqui embaixo, CH2OH. Bacana, temos aí o fosfoglicerato, né? Está no carbono 1, no carbono 1 temos aí o fosfato. Só que aí vem a grande questão, né? De fosfoglicerato para bisfosfoglicerato, tivemos aí o quê? Um acréscimo de um fosfato. Vamos ver como é que isso aconteceu. Deixa eu colocar aqui o nome do composto, né? O fosfoglicerato. Alguns livros colocam ácido fosfoglicérico também, é muito comum a gente ter na glicólise, na via glicolítica, esse composto também está presente lá, certo? Então, esse fosfoglicerato, ele vai, né, passar a bisfosfoglicerato, mas por
meio de um processo em que ele ganhou fosfato. Bom, como é que esse indivíduo aqui, né, esse aqui, ele ganhou um fosfato. Esse fosfato, ele veio de onde? Ele veio, gente, de uma molécula muito importante chamada ATP. E esse ATP, ele foi produzido onde? Na primeira etapa da fotossíntese, aquela famosa etapa fotoquímica. Então, o ATP é muito importante. Há quem diga assim, né? Se a fotossíntese produz ATP, por que eu não vejo o ATP na equação da fotossíntese? E outra coisa, por que é preciso uma planta fazer respiração aeróbica se ela produz ATP também por meio da fotossíntese? Pessoal, o mistério será desvendado. Todo o ATP que é produzido na primeira etapa da fotossíntese, ele é totalmente consumido na segunda etapa. Né? E um dos processos em que há consumo é no ciclo de Calvin-Benson. Né? Então, o ATP entra na reação, entrou na reação, o ATP liberou a adenosina bifosfato, né, ADP, e liberou o fosfato para essa molécula aqui. Então, nesse caso, o fosfato resultante da hidrólise do ATP foi a molécula de fosfoglicerato, convertendo em um 3-bisfosfoglicerato. Bacana? Beleza, Renato, tranquilo, mas como esse fosfoglicerato apareceu? Então, vamos aí desvendando composto a composto, né, para a gente entender o processo de uma forma bem completa, né? Vamos lá. Pessoal, vai dar um problema ali de reflexão, né? Talvez bata na parte mais luminosa do quadro, não fique legal. Então, eu vou tentar fazer um pouco mais abaixo. O ciclo vai sair um pouco tortinho, né? Mas o importante é a gente aprender, certo? Nossa aula não tem muito recurso, né? Mas ela tem muito conteúdo, isso é o que importa, né? Vamos lá. Bom, o fosfoglicerato, ele veio de onde, gente? O fosfoglicerato é um composto que surgiu de uma condensação entre uma pentose, né, um açúcar com 5 carbonos, mais uma molécula de CO2. Né? Eu falei uma molécula, vocês vão ver depois, quando eu entrar na estequiometria do processo, vocês vão ver a importância de contabilizarmos esses detalhes aí. Já já a gente fala disso. Então, vamos lá. O fosfoglicerato, ele surge pela junção entre moléculas de CO2, deixa eu puxar para cá, ó, CO2, o CO2 vai participar do processo. Eu vou até destacar, gente, vale a pena destacar o CO2, porque o CO2 é a fonte de carbono primária, né, que a gente encontra na natureza, que a planta utiliza, que o organismo fotossintetizante utiliza para, né, realizar o processo e a conversão desse carbono inorgânico em carbono orgânico. Né? Então, o CO2 é um composto muito, mas muito importante no processo. Deixa eu ver aqui se ele ficou legal lá, vai ficar legal no vídeo, se vai dar para aparecer, vai, CO2. O CO2, composto extremamente importante. É justamente isso, né, que define um organismo como autotrófico, a fonte de carbono de onde ele extrai, né, de qual é a fonte de carbono para aquele organismo. Se for CO2, ele é autotrófico, se for molécula orgânica, como glicose, aminoácido, aí o cara já é heterotrófico. Né? Bacana. Então, vamos lá. CO2 vai ajudar na formação do fosfoglicerato, mas o CO2 sozinho não faz isso, né? Ele precisa de uma outra molécula, né? Da ajuda de alguém, né? E quem seria esse alguém? Poxa, deixa eu melhorar isso aqui. O pessoal fica agoniado, né? Que fica apagando e tal, mas necessário, né? Vamos lá. Vou botar aqui o CO2. CO2 aqui. Tranquilo. Pessoal, esse CO2 ele vai interagir, né? Ele vai se condensar a um outro composto de carbono maior, né? Um composto que é maior do que o CO2, que é a ribulose bifosfato. Né? Uma molécula, uma pentose, vamos colocá-la aqui, é uma cetopentose. Vou esticá-la aqui embaixo, né? Mais abaixo por causa da reflexão aí do quadro. Vamos lá. Deixa eu ver se dá para aparecer. Tal. Legal. Bom, então vamos lá. Um carbono, 2, 3, 4, 5. Bacana. Então, aqui nós temos a ribulose, certo? Na verdade, o esqueleto carbono da ribulose. Como se trata de uma cetopentose, tem que ter o grupo cetona, está aqui, o carbono secundário ligado ao oxigênio. Bacana. Aqui, CH2.
OH, mas vamos tirar o H e vamos colocar o famoso fosfato, né? Fosfato. PO, né? Valênciazinha aí. Outro O. E aqui dupla O. Então temos aí um fosfato. O outro fosfato vai ficar no último carbono da pentose, aqui, CH2O, e o fosfato também. Por quê? Porque se trata de uma molécula, né, de uma pentose que está com 2 fosfatos. É bifosfatado, é a ribulose bifosfato, certo? Temos aqui também, né, que completar a valência, as valências aí, e, pois bem, temos aí a ribulose bisfosfato. Deixa eu colocar aqui o nomezinho dela. Ribulose bisfosfato. Geralmente o livro coloca, né, 1,5 também, né, 1,5 bifosfato, né, que faz menção às posições, né, em quais carbonos os fosfatos se encontram. 1,5 bisfosfato. Ah, Renato, não vai dar para ver não, tem problema, você anota, né, ribulose 1,5 bisfosfato. Beleza, tá aqui. Pessoal, é justamente nesse momento que uma enzima chamada ribulose bisfosfato carboxilase oxigenase, uma enzima bissubstrato, a enzima simplesmente a mais abundante do planeta, ela entra em ação, que é a rubisco, né? A rubisco é uma enzima bissubstrato, ela tem uma ação carboxilase e oxigenase, ela consegue reconhecer tanto o gás CO2 como o gás O2, e isso até gera um produto, né, chamado fosfoglicolato, que é metabolicamente inútil para a célula vegetal. Mas isso é um assunto que a gente vai discutir depois em pontos, né, importantes, fatores limitantes da atividade fotossintética, quando a gente for falar sobre a fotorrespiração, aí eu vou explicar para vocês esse processo direitinho. Por enquanto, vamos focar na atividade carboxilase da rubisco, beleza? Bom, então, vamos lá. Chegamos a um ponto onde será necessário fazermos umas contas aqui, né? Uns cálculozinhos. Daqui a pouco eu volto para essa parte aqui, mas vamos ver o seguinte. Pessoal, olha aqui, ó. Aqui eu tenho, né? Vamos começar com essa molécula mesmo da ribulose 1,5-bisfosfato. Eu vou colocar aqui, eu vou pegar 3 moléculas dessas. 3, né? 3. Se eu vou pegar 3 moléculas dessas, eu tenho aqui, ó, 3 moléculas, né, 3 moléculas de ribulose bisfosfato. Cada molécula de ribulose bisfosfato tem quantos carbonos? Tem 5. Então, tem 5 carbonos. Resultado prático disso, né, eu tenho o quê? Eu tenho aqui, ó, 15 carbonos, né? Vamos totalizar aqui a quantidade de carbonos, dá o quê? Dá 15. Então, eu tenho 15 carbonos, contando aqui nas 3 moléculas de ribulose bisfosfato. Vamos com calma, vamos aprender. Pessoal, cada molécula dessa tem 2 fosfatos. Então, eu tenho 3 moléculas, cada uma com 2 fosfatos. Qual é o total de fosfato que eu tenho aí? No caso, 6 fosfatos. Então, aqui eu tenho 15 carbonos e 6 fosfatos. Eu vou juntar isso aqui a 3 moléculas de CO2. Então, se liga aí, ó, vou colocar aqui ao lado do CO2, ó, 3 moléculas de CO2, certo? 3 vezes uma molécula que só tem um carbono. Isso aí vai totalizar o quê, gente? Vai totalizar 3 carbonos. Galera, se eu juntar, né, os 15 carbonos que eu tenho aqui com os 3 que eu tenho aqui, totaliza o quê? 18, né? 18 carbonos. E aí eu gostaria que vocês focassem nesse número 18 para a gente entender o que acontece aqui com o fosfoglicerato. Quantos carbonos o fosfoglicerato tem? 1, 2, 3. Uma molécula de fosfoglicerato tem 3 carbonos. Então, vamos colocar aqui, ó. Fosfoglicerato tem 3 carbonos. 3 carbonos em uma molécula de fosfoglicerato. Vou puxar aqui, ó, 3 carbonos em uma molécula de fosfoglicerato. 3 carbonos. Só que para a gente balancear, vamos colocar aqui, ó, vou colocar, vamos lá, 6 moléculas de fosfoglicerato. 6. Então, vou colocar aqui 6 moléculas de fosfoglicerato. 6 vezes 3 carbonos dá 18 carbonos. Então,
está balanceado, né, gente? Então, nesse caso, a quantidade de carbonos está ok. Por quê? Porque eu tenho 3 do CO2 mais 15, né, das 3 moléculas de ribulose bisfosfato. Nesse caso aí, nós temos exatamente 18 carbonos. Tranquilo? Vamos lá. Então, está balanceado. Renato, mas a quantidade de fosfato aí, né, a quantidade de fosfato está estranha. Será que está estranha, gente? Vamos lá. Cada molécula de fosfoglicerato possui um fosfato. Se eu tenho 6 moléculas de fosfoglicerato, eu vou ter o quê? Deixa eu ver se está aparecendo bacana para vocês aí, tá? Então, ó, eu tenho 6 moléculas de fosfoglicerato, cada molécula tem um fosfato. Então, nesse caso, eu vou ter aí 6 fosfatos. Então, está de acordo com o que a gente vê aqui, ó, 6 fosfatos. Então, nesse primeiro giro do ciclo aqui, né, o giro que, inclusive, é muito importante, por quê? Porque é nele que ocorre a participação dela, da Rubisco. Né? Quem ajuda, né, esses dois compostos aqui a serem fixados é justamente a enzima Rubisco. A enzima Rubisco, ela atua nesse ponto aqui do ciclo. Vou até colocar aqui, ó, uma observação, né? Vamos colocar aqui, ó, a enzima Rubisco, a Rubisco, ela participa justamente nesse ponto aqui. Deixa eu escolher aqui. Bom, lembrando, gente, que a Rubisco, né, só a nível de informação, de curiosidade, né, a Rubisco é uma enzima que ela atua em pH alcalino, né? Isso significa dizer que quando a gente tem o cloroplasto, né, muito acidificado, geralmente a gente vai ter uma dificuldade de manter uma boa atividade dessa enzima aí da Rubisco, beleza? Então vamos lá. É por isso que excesso de... A gente acha, o CO2 é maravilhoso para que a fotossíntese aconteça. Mas se a gente tiver uma concentração excessiva de CO2, ele pode se misturar com a água presente na própria célula vegetal, formar um ácido, que apesar de ser um ácido considerado fraco, né, ele vai acidificar o meio e vai dificultar a atividade da enzima e pode, né, intervir negativamente na fotossíntese. Né? É muito bem lembrado isso aí, gente. O CO2 em excesso ele pode ser ruim para a planta. Beleza? Então, vamos lá. Olha aí uma questão que envolva, por exemplo, poluição, né? Ambientes onde existem, por exemplo, uma grande concentração de CO2, né? Será que isso realmente é bom para a planta, né? Até que ponto seria bom? Vamos lá. Galera, é o seguinte, então a gente chegou aqui num ponto muito importante da estequiometria do ciclo, né? Temos aí 18 carbonos, 6 fosfatos. E agora? Essa quantidade se mantém? Será? Vamos lá, vamos ver. De fosfoglicerato para 1,3-bisfosfoglicerato, eu tenho aí o quê? Eu continuo com 18 carbonos. Vamos ver se isso procede, né? Vamos ver. Vamos contar aqui, ó. O bisfosfoglicerato, ele tem 18 carbonos, né? Cada molécula tem 3, então vamos lá. Eu tenho 6 moléculas. 6 moléculas. 6. Vou fazer com cuidado aqui, né? Para não passar aqui do nosso espaço. Nosso espaço é pequeno aqui, mas as aulas são feitas com muito carinho para vocês, viu? Vamos lá. 6 moléculas, cada uma com 3 carbonos. Certo? 6 moléculas, cada uma com 3 carbonos, totalizando o quê? 18 carbonos. Então, tá dando para ver aí, beleza? 18 carbonos. Só que agora uma coisa surpreendente vai acontecer, que a participação do ATP, né, gente, gerado lá na primeira etapa, né? O ATP, ele entrou aqui para doar fosfato. Então, eu tenho 6 moléculas, cada um tinha um fosfato, então tínhamos 6 fosfatos, mas o que vai acontecer agora? 6 moléculas de ATP entrarão na reação, serão hidrolisadas, fornecendo 6 fosfatos e liberando 6 ADP. Nesse caso, entrou 6 fosfatos, eu tinha 6, agora eu tenho quantos fosfatos? Eu tenho 12. Então, vamos lá, 12 fosfatos. Então, até agora nós temos aí, ó, 18 carbonos e 12 fosfatos. Bacana? O que vai acontecer agora? O bisfosfoglicerato, ele vai se converter em gliceraldeído de fosfato. Ocorrerá uma redução do ácido, né, através de um NADPH mais H+, que também é um produto muito importante gerado lá na primeira etapa da fotossíntese, na etapa fotoquímica. Né? Vamos ter aqui a remoção de 6 fosfatos. Ó,
Tinha 6, entrou mais 6, ficaram 12 fosfatos. Tinham 12, saíram 6 fosfatos, ficaram novamente 6, né? Então, aqui eu vou tirar 6. Isso aí com a ajuda de quem, gente? De 6 na DPH. Então, 6 moléculas de NADPH. Eu estou colocando os númerozinhos aqui para ajudá-los. Ah, Renato, é número para complicar. Não, gente, é para ajudar. Você verificar que está tudo nos conformes, né? Então, 6 na ADP são oriundos da oxidação de 6 na ADPH mais H+. Né? O ADPH mais H+, está reduzido, se oxida, vai a NADP. Bacana? Voltamos aqui para o início do ciclo, né? Aqui é um ciclo, né? A gente fica indo e voltando. Vamos lá. Pessoal, vamos fazer uma continha legal aqui, ó. Basicamente, ó. Gliceraldeído 3-fosfatos. Quantos carbonos? 3, né? Por molécula. Então, eu tenho aqui, ó, 6 moléculas de 3 carbonos, 6 moléculas de 3 carbonos, certinho? 6 moléculas de 3 carbonos, totalizando aí, meus queridos, 18 carbonos. Tudo tranquilo até agora, quantidade de carbono legal, ok? Desde o início lá, o 18, né? 15 mais 3, vem descendo 18 até aqui, esse ponto do ciclo. Então, 18 carbonos, fosfatos, 6 fosfatos, 6 fosfatos no total. E agora vai acontecer uma coisa muito importante. Que coisa importante é essa? Bom, produção do açúcar. O próprio gliceraldeído é um açúcar, só que é uma triose fosfato, né? O que vai acontecer com essas 6 moléculas de gliceraldeído? Uma delas sai do ciclo para formar o quê? Vamos relembrar o que a gente viu na aulinha lá de introdução, né, das verdades fotossintéticas. Eu expliquei a vocês que uma molécula de gliceraldeído 3-fosfato pode se ligar a um composto chamado de hidroxicetona-fosfato, que é um isômero, porém é uma cetose, né? E podem juntas formar, né, por meio de condensação e ajuda da enzima aldolase, eu posso formar uma molécula de frutose e um 6-bifosfato, né? Então, nesse caso, esse gliceraldeído ele vai sair daqui do ciclo, ele dispara, uma molécula sai do ciclo para formar, né, açúcares, digamos assim. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar uma molécula de gliceraldeído 3-fosfato, vou tirar aqui uma molécula, uma somente, certo? Vou colocar aqui embaixo, ó, ele vai ser destinado à formação de quê? Frutose, certo? Frutose. Então, ele vai ser utilizado para produzir frutose. Vai ser utilizado para produzir o quê? Glicose. Glicose. Gente, se a glicose ela se encontra ligada a UDP, né, a um nucleotídeo com uracila, né, bifosfatado, aí você vai ter a UDP-glicose, aí você vai ter a formação de quê? De sacarose, certo? Podemos ter o quê? ADP-glicose para formar o quê? Formar amido como reserva de energia, lá nos plásticos, amiloplastos. O que eu quero dizer é que esse gliceraldeído 3-fosfato sai uma molécula, mas aí o céu é o limite para ele, né? Ele vai simplesmente poder formar vários outros tipos de carboidratos maiores, no caso, né? E até mais complexos, como amido, como componentes estruturais. Então, vai depender muito da direção e da necessidade da célula de produzir qualquer um desses compostos aqui, beleza? Então, chegamos num ponto muito importante. Se uma molécula dessa sai, se sai um gliceraldeído fosfato, vou até colocar o número 1 aqui, ó, saiu uma molécula dessa, como é que vai ficar a minha conta aqui ao lado? Minha conta aqui ao lado, se uma molécula dessa sai, eu tenho 6. Uma molécula dessa sai, eu fico com 5. Então, vamos colocar isso aqui, ó. Eu vou repetir essa molécula, nunca é demais repetir quando há uma necessidade de aprender, então vamos repetir isso aqui. Ah, Renato, está repetitivo, não tem problema, né? A gente tem que aprender. Então, eu vou colocar aqui para vocês, ó, ao lado, certo? O gliceraldeído. De novo, C3, dupla O, H, HOH, H2O, fosfato. Que lindo, né? Que o fosfatinho de novo. O fosfato é danado, né? Ele é muito importante. Quando vocês estudam, por exemplo, divisão celular, isso é só um comentário rápido, você entende de verdade, né, a função do fosfato. O fosfato ele pode atuar como ativador ou inibidor de processos celulares. Por isso que ele é um íon fantástico dentro da célula. É muito necessário o fosfato, né?
Então, vamos lá. Está aqui o gliceraldeído fosfato, né, a mesma molécula, aqui, ó, gliceraldeído fosfato aqui e também, né, aqui, certo? Só que aqui eu tenho 6 moléculas no total, uma saiu para formar outros tipos de açúcares, digamos assim, açúcares, né, entre aspas, carboidratos, e aqui sobraram quantas? Sobraram 6. Vamos fazer as contas. Aqui, gente, eu tenho o quê? 6 moléculas, vamos colocar aqui, ó, 6 não, 5, né? Eram 6, desculpem, saiu uma, ficaram 5. Então, ó, 5 moléculas de gliceraldeído fosfato, cuja quantidade de carbonos é 3. Então, eu tenho 5 vezes 3 carbonos, dá o quê? 15 carbonos. Olha que maravilha, eu acabei de recompor a quantidade de carbono do início do ciclo, que é 15. Olha para cá, ó. Olha para cá, 15 carbonos, nessas 5 moléculas aqui, cada uma com 3, e olha para cá, 15 carbonos nessas 3 moléculas, cada uma com 5. Né? 3 vezes 5, 15, 5 vezes 3, 15, ok. Restituímos aí a quantidade de carbonos do início do ciclo, certo? Tranquilo. Só que aí tem um probleminha, né? O fosfato, gente. O fosfato, reparem, ele tem, aqui ele está em qual quantidade? Se eu tenho 5 moléculas de 3 carbonos, cada uma com fosfato, eu tenho aqui, ó, 5 moléculas dessa aqui, 5 moléculas dessa com um fosfato. 5 moléculas dessa com um fosfato, vezes um fosfato. Repare que cada molécula dessa tem um fosfato. Então, isso aqui vai totalizar o quê? 5 fosfatos, certo? Só que no início eu tenho 6 fosfatos. Então, o que eu preciso fazer aqui? Ó? Eu preciso converter gliceraldeído em ribulose. É possível converter um carboidrato em outro? É. Algumas enzimas participam desses mecanismos onde você pode simplesmente aumentar ou reduzir a quantidade de carbonos na molécula, favorecendo a formação de novos compostos. Nesse caso aqui, meus queridos, eu posso transformar 5 moléculas de 3 carbonos em 3 moléculas de 5 carbonos. E aí, ó, nós temos aqui de volta a ribulose bisfosfato a partir do gliceraldeído 3-fosfato. Só que aí, ó, tem que ter a participação de alguém também, né? Olha a estequiometria. Aqui não tem 5 fosfatos, eu tenho que hidrolisar um ATP. Vamos pegar aqui um ATP. Ó. O ATP será hidrolisado. À medida que ele é hidrolisado, ele libera ADP mais fosfato. Para onde vai esse fosfato? Para cá, para recompor os 6. Tá? No final das contas, nós temos aí, ó, a ribulose 1,5-bisfosfato, nova, disposta aí, disponível para reiniciar uma nova volta do ciclo de Calvin-Benson, certo? Então, esse ciclo aqui, gente, é o famoso ciclo de Calvin-Benson. Antes de eu colocar o nome do ciclo, eu gostaria de dizer o seguinte a vocês, né? Esse ciclo, ele é dividido em 3 etapas importantes, certo? A primeira etapa, que eu não comecei pela primeira, né? Estou sendo bem honesto, não comecei pela primeira, que eu posso escolher qualquer ponto aqui e você, como aluno que está estudando com força, né, com vontade, você simplesmente vai perceber que eu posso partir de qualquer ponto, já que se trata de um ciclo. Né? Você não deve se limitar. Às vezes, o pessoal fica criando macete, né, nas suas estruturas mentais, né, uma forma de tentar memorizar, mas é importante, né, você aprender de várias formas. Então, vamos lá. Pessoal, aqui, ó, o primeiro ponto é a fixação do CO2. Então, vamos dividir aqui esse ciclo em 3 pontos importantes, certo? 3 pontos importantes do ciclo de Calvin. Ok? 3 pontos importantes. Vamos lá. Esse ponto aqui, ó, deixa eu ver aqui. Esse ponto aqui do ciclo, esse ponto aqui é o ponto 1. Ponto 1 do ciclo. O que quer dizer, Renato, esse ponto 1 do ciclo? Vou anotar para vocês, viu? Para vocês aprenderem direitinho aí o ciclo de Calvin-Benson. Deixa eu ver onde é que eu tenho espaço aqui. Tem espaço aqui, certo? Então, ponto 1 do ciclo. Ponto 1 do ciclo. Está aparecendo no vídeo. Vai dar certo. Ponto 1 do ciclo tem a fixação de CO2. Deixa
Deixa eu ver. Eita, parece que a luz ali está cobrindo. Pessoal, se a luz estiver cobrindo, não tem problema. Você vai e anota. Ó, fixação de CO2, fixação do carbono, com a ajuda da enzima rubisco, fixação de CO2. Ok? Qual é o segundo ponto do ciclo? O segundo ponto do ciclo é esse aqui. Ó, esse aqui. Então, aqui nós temos o primeiro ponto do ciclo, o segundo é esse aqui. Segundo ponto do ciclo. O segundo ponto do ciclo ele vem até aqui, ó, produção de açúcares, produção de carboidratos. Então, produção de carboidratos é o segundo ponto do ciclo. Vamos lá. Ponto 2 do ciclo. Ponto 2. Eu vou colocar a palavra açúcares, né, mas é uma forma simples, né, da gente utilizar o termo produção de açúcares. Então, tá aí, produção de açúcares. Terceiro ponto do ciclo, qual é, gente? O terceiro ponto do ciclo é esse aqui, ó. É esse aqui. Da produção de açúcares, a gente tem, ó, terceiro, ó, 1, 2, e esse ponto aqui todinho, ó, é o ponto 3. Vou colocá-lo mais abaixo aqui, para ficar mais organizadinho. Ponto 3 do ciclo. Pessoal, perdão pela letra, viu, mas vamos tentar aí, né, entender. Pessoal, o terceiro ponto do ciclo é o ponto de regeneração do substrato inicial, que é a ribulose bifosfato. Né? Então, ó, vamos colocar aqui, terceiro ponto do ciclo, regeneração, tá? Eu vou colocar a sigla dessa substância aqui, né? Regeneração, poderia puxar uma seta aqui, ó. Eu vou colocar uma sigla. Deixa eu colocar aqui de cor preta, para parecer bem legal, que é o substrato inicial, né? Que é a ribulose bifosfato, bisfosfato. Alguns colocam a sigla RuBP, regeneração da RuBP. Então, esses aí são os 3 pontos, né, do ciclo de Calvin-Benson. Ponto 1, fixação de CO2. Ponto 2, produção de açúcares. Ponto 3, regeneração do composto inicial, que é a ribulose bisfosfato. Tranquilo? Então, deixa eu colocar aqui, né, o nome do ciclo, que é importantíssimo, né? Vamos ver se eu alcanço aqui. Vamos lá. Ciclo de Calvin e Benson. Ciclo de Calvin-Benson. Alguns chamam ciclo da astriose fosfato, né? Ciclo de Calvin-Benson. Beleza? Esse aqui, gente, é o ciclo que caracteriza aí o processo, a etapa, ou melhor, o mecanismo mais importante, né? A via mais importante da segunda etapa da fotossíntese, é o ciclo de Calvin-Benson. Está aí todo mastigadinho, com as estruturas químicas dos compostos, com toda a sua estequiometria, construído passo a passo, para que você aprenda, né, de verdade como é esse ciclo. Bacana? Então, até a próxima, né, com etapa 1. Né? A gente vai voltar, eu estou mostrando a vocês a etapa 2, a gente vai simplesmente trabalhar posteriormente a etapa 1. Vamos começar depois. Né? A gente começa com etapa 2 e a etapa 1 a gente vê no final, falando dos fotossistemas, fotofossilização, muita coisa bacana tem para a gente ver na etapa 1 da fotossíntese, que é a etapa fotoquímica. Essa aqui, gente, em especial, ela ocorre onde? A localização. Onde é que isso aqui está acontecendo? A localização do ciclo de Calvin-Benson é basicamente no estroma. Né? Então, localização, vamos colocar aqui, ó, ao lado, localização dessa etapa, ou melhor, deixa eu colocar aqui acima, né? Localização, estroma. O ciclo de Calvin-Benson ocorre no estroma do cloroplasto. Renato, se for uma cianobactéria que esteja fazendo o processo, ocorre no próprio citosol, né? Já que a cianobactéria não tem cloroplasto. Tranquilo? Ocorre no estroma do cloroplasto. E aí, a gente vai discutir posteriormente, né, onde acontece a primeira etapa da fotossíntese. Vamos lá, tranquilo? Um abraço, viu? Até daqui a pouco com mais fotossíntese, como você nunca viu.